Bem-vindos ao Notas e Novidades. Hoje chegamos cedinho aqui no estúdio para preparar o melhor para você. Hoje o papo vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, você não pode perder. Assista esse vídeo até o final, compartilhe com familiares e amigos, vocês vão gostar muito, porque hoje vamos falar de um tema que é a paixão nacional, tá? Vamos falar de uma bebida que é o segundo lugar mais consumida, que a primeira é a água, né? Então, do que nós estamos falando aqui? Do café, gente. O café que é uma paixão nacional. O Brasil é o maior produtor de café, né, do mundo, seguido pelo Vietnã e Colômbia. Você sabia que cerca de 800 xícaras de café são consumidas por pessoas ao ano? Pois é. O brasileiro gosta de um cafezinho, né? E para falar sobre o café, nosso convidado de hoje é o Fred Ascenza. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado, Wanda. É um prazer estar aqui. Que maravilha te receber aqui. Eu que te conheço já há muitos anos, né? Tomando seu cafezinho na Feira do Teatro. Cliente fiel, né? Cliente fiel eu sou. E você, Fred, além de barista, você é professor de inglês. Sim, já leciono há 12 anos. Há 12 anos você é professor de inglês. Que bacana. E essa paixão pelo café, Fred, como é que começou? Eu acredito que muito do meu carinho, assim, do meu amor pelo café, vem por conta do inglês. Eu gostava muito de assistir seriados, ainda gosto, né? Filmes. E a gente vê, quando a gente está assistindo filmes, as pessoas passando numa cafeteria, pegando um copinho de café, sai correndo, Nova York, né? Isso é muito comum, as pessoas não têm tempo, aí passam, pegam um café. E quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre café, eu fui até Curitiba e lá a gente conseguiu experimentar cafés muito bons e aí eu me apaixonei pelo café especial, né? Eu já gostava de tomar café sem açúcar, né? E aí, quando eu fui pra Curitiba e tomei um café especial que era doce, eu falei, cara, por que as pessoas colocam açúcar no café, né? Não precisa. Você tem cafés bons e a gente fica refém de alguns cafés de mercado, assim. Então, eu sou feirante na Feira do Teatro já há 5 anos e a gente tem uma barraquinha de café lá. Que é maravilhosa, que eu todo domingo bato meu ponto. É verdade. Então, muito gostoso o seu café. Leva as amigas, né? Leva as amigas também, mas é muito gostoso. Acho que legal. todo mundo deveria ir à Feira do Teatro e tomar um cafezinho, passar lá e curtir tudo que tem para oferecer, né, Sim, Fred? sim. Mas, Fred, você tem a formação de barista? Sim, eu fiz alguns cursos aqui na cidade mesmo, né? A gente tem uma torrefação, na verdade tem mais de uma torrefação aqui em Cascavel. E uma dessas torrefações, ela oferece cursos profissionalizantes de café nessa área. Então eu tive a oportunidade de fazer alguns desses cursos. Ainda tem alguns outros cursos que a gente quer fazer, né? Enquanto professor de inglês, eu gosto muito de buscar conhecimento, de aprender coisas novas. Então, o mundo do café, ele é um mundo muito grande, assim. Se a gente for falar sobre café, a gente não vai parar aqui, Wanda. Vai ser um papo muito, muito, muito longo. Mas é muito gostoso conhecer, né, esse universo, né, que é tão consumido na verdade no mundo, né, mas o Brasil também, que é o maior exportador e produtor de café também, não é, Sim, Fred? o Brasil, ele tem uma história muito, muito forte dentro desse mundo do café. Então, antigamente, Portugal, ainda quando colonizava o Brasil, trazia os escravos para cá, fazia plantações de café e os escravos plantavam esse café, colhiam esse café e esse café era exportado. Muito desse resquício do plantation, né, que é esse tipo de sistema, ainda acontece hoje. Então, muito do café bom que é produzido no Brasil é exportado para fora. Isso é um comentário que as pessoas falam muito lá na feira, quando vêm me procurar. Ah, Fred, você sabia que o café bom mesmo, ele não fica aqui no Brasil? Só que isso não é completamente verdade. A gente tem muito café bom, inclusive aqui no Paraná, cafés especiais, de qualidade, que continuam aqui no Brasil.
E é isso que a gente serve lá na feira. Ai, muita qualidade mesmo. Também, assim, o Brasil é o maior produtor de café, mas o maior consumidor é a Finlândia, né? Olha que Caramba, interessante isso, você né? viu só? A gente ainda tem essa exportação do café. A Finlândia compra muito café. O Japão compra muito café. O Japão é um cliente forte aí do Brasil. E a gente bebe muito café, né? Você me trouxe um dado antes que eu não sabia, Wanda. Quantas xícaras de café uma pessoa no Brasil toma? É quase 800 xícaras. Eu acho que eu sozinho já dobro esse número aí. Eu adoro. Essa é uma média. Eu tanto que gosto de café, que tem tantos pontos interessantes. Eu lembro que eu era bem novinha, Aham. que eu morava em Curitiba, ainda sempre teve o café da Boca, né? A Boca Maldita. Né? Aham. Era pontos, sabe, certo, né? De passar lá, que sempre tinha políticos, né? Uhum. Tomando aquele cafezinho, batendo aquele papo ali, sempre cheia a Boca Maldita ali na Rua 15, Em Curitiba. em Curitiba. Então, Aham. o café ele tem esse cunho, né? Antigamente, logo que o café foi descoberto, eles usavam a fruta em rituais sagrados lá no Iêmen. Um paralelo que a gente tem são os astecas com o cacau aqui, né, na América Latina, que eles usavam em rituais, porque ele tem a cafeína, ela tem uma capacidade de alteração de consciência, né? A gente está tão acostumado que isso já não é uma coisa tão forte, assim, um pouco mais sutil. Mas eles usavam esse chá, né, que eles faziam a infusão dos grãos, e isso foi trazido depois para o leste africano, quando eles levavam essa bebida para cafeterias. E aí os grupos revolucionários, os grupos que queriam debater filosofia, iam até as cafeterias. Então o início ali dessa boca maldita, né, como a gente fala, são essas cafeterias lá no leste africano, em que eles fazem essas discussões e levantam bandeiras, né? Tanto que a história registra que foi proibido um tempo, não Aham. é? Tomar café. Você viu? A gente vai recebendo as coisas novas e fica com medo no começo, né? Mas conforme o café foi crescendo no mundo, a gente tem hoje, como você comentou, o Brasil como o maior produtor de café, né? Então, é uma coisa que não falta hoje no dia a dia, né? No café da manhã, no café da tarde, até as expressões mesmo, elas ficaram com esse nome, né? Café da manhã, café da tarde. Porque nem sempre foi assim, né? Desculpa. Eu estava lendo, né, sobre o café ali para me preparar um pouquinho para conversar com o barista, né? Porque senão não ia dar certo aqui. Que o café nem sempre foi servido como café mesmo, como bebida. Aham, Ele já foi como alimento. que legal. No leste africano, eles moíam os grãos, Aham. misturavam com gordura para se alimentar. Caramba, Olha que interessante comia isso, café. né? É, Comiam café. o café, ele é uma fruta, né, Wanda? É uma fruta. A gente tem as plantações de café aqui no Brasil. E se você vê os pés de café, são coisas lindas, assim, porque ele começa verdinho, e aí, dependendo do tipo de fruta, ele vai ficando vermelho, como se Vermelho, fosse tão uma bonito. pitanguinha, Lindo. assim, uma acerola. Pitanga. Muito lindo mesmo. É bem legal. Então, dá pra comer a fruta, se você tiver essa oportunidade, ou se você já teve em algum momento. Não. Faça isso, porque ele tem um gosto muito legal, muito gostoso, assim. Mas ele não tem aquele efeito que a gente tem quando a gente torra a semente dele, e depois tritura e passa, né? Bacana. Fred, eu vou falar de quando você começou na feira. Eu Sim. lembro muito bem que você começou vendendo café gelado. Aham. Conta essa historinha para nós aí. Então, a gente já era cliente da feira, ali em 2018, né, 2019, e a gente gostava muito de frequentar a feira do teatro aos domingos. Em paralelo a isso, eu tinha esse amor, assim, esse carinho por essas cenas de filmes que eu comentei, de ver as pessoas passando, pegando um copo de café. O Diabo Veste Prada. Isso mesmo. Lembra disso? Né? Então, o café to go, né, que a gente fala. E eu falei, cara, a Feira do Teatro é uma oportunidade que a gente tem para poder abrir um ponto assim, né, onde eu consigo levar café para as pessoas, um café especial, um café de qualidade, e as pessoas podem pegar no copinho e sair tomando. Ou sentar, né? Hoje a gente tem mesas lá para sentar e tudo mais. Mas é um espaço, acho que propício para isso. Só que eu ainda não tinha
conhecimento suficiente para poder fazer cafés expressos, né? Eu ainda não tinha contato de distribuidor. Então a gente começou abrindo um sonho. Não era nem uma empresa. Era assim, o que um dia isso aqui vai ser? Eu comecei levando um café chamado Cold Brew, que é um café infusionado a frio. Ele é como se fosse um chá de café e ele é gelado. E aí você pensa, poxa, eu vou levar uma coisa diferente lá na feira. As pessoas vão adorar, vai ser muito legal. E aí eu chegava, fazia os preparos do cold brew, né? Você deixa ele infusionando por 24 horas. E aí depois você coa ele, a gente usava um filtro de algodão. Era uma mágica, assim, pra mim. Era um processo de alegria. E aí eu levava isso pra feira. Eu chegava lá e falava pras pessoas assim, você quer experimentar um café gelado? Daí a pessoa já olhava com aquela cara assim, hã? Café frio? O que é isso? Café que esfriou na garrafa? E eu ficava sem saber o que responder, Wanda. Porque eu não tinha noção de como que eu fazia esse processo de apresentar um produto para uma pessoa. E aí fui me instruir nisso. Eu, como professor, falei, preciso aprender? Não tem como. Então a gente criou um script. A gente fracionou o cold brew, começou a levar em garrafas. Eu levava copinhos para poder mostrar, dar amostras para as pessoas. A gente começou a criar alguns xaropes para poder colocar junto, porque o café frio, só gelado, ele tinha um gosto mais amargo, assim, não era todo mundo que gostava. Então a gente foi começando a entender como apresentar melhor esse produto. Até que em algum momento a gente tinha uma máquina de cápsula e um amigo falou pra mim, cara, eu tenho uma máquina de expresso aqui, caseira, que tá parada. E eu perguntei pra ele se ele não queria trocar. A gente trocou as máquinas e eu comecei a levar o café moído, a máquina de expresso caseira, e eu apertava o café lá, passava, pá, e entregava café pras pessoas. Era um processo muito demorado, porque uma máquina caseira dessas demora, sei lá, uns 5 minutos pra fazer um café. Uma máquina tradicional, né, de uma cafeteria profissional, demora 30 segundos, 40 segundos para passar um café. Muito rápido. Mas as pessoas eram interessadas, elas queriam saber como é que funcionava. E eu também, acreditando nesse sonho de levar esse café especial, né, que eu via dos filmes, falava, vou levar aquele cafezinho ainda para as pessoas. Insisti. Aí a gente conseguiu comprar 2 outras máquinas, e eu levava então 2 máquinas para feira, uma para passar o café e outra para vaporizar o leite. Então a gente trabalha com leite de castanha de caju, né, um leite vegetal. Você está nessa linha vegana? O café não tem nada de origem animal. Nada. A gente não faz um disclaimer de ser vegano, porque normalmente as pessoas não entendem assim que é para todo mundo. Entendi. Mas sim, tudo que a gente trabalha ali é vegano. Então, e a partir desse momento que você inseriu, né, o café quente, você abandonou o frio? Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. O cold brew é uma paixão minha. Eu adoro café gelado. Você já consumia esse café? Sim, eu fazia em casa. Desde pequenininho, pode perguntar pra minha mãe, Wanda. Desde pequenininho eu fui apaixonado em fazer esse tipo de bebida. Eu gostava de... Já era um alquimista? Transformar as coisas. Eu gostava de pegar leite, misturar com suco de laranja e com café. A gente fazia gelo de café. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu sou de Santos. E lá em Santos a gente tem a Bolsa do Café. Então, eu falei antes do sistema de exportação do café, né? O estado de São Paulo, ele tinha essa parte da exportação do café muito forte. Tinha um pouco de produção também, mas na época o maior produtor era o Paraná. E aí o São Paulo exportava o café. E para poder regular os preços, para poder fazer a compra das sacas e tudo mais, fazer, né, essa negociação do café, existia uma bolsa só para venda de café, exportação de café. Hoje em dia, lá em Santos, isso é um museu. E aí eles contam toda essa história, né, de como que o café foi crescendo no Brasil. É um lugar muito legal para se visitar, inclusive. É um lugar lindo, eles têm, às vezes, música ao vivo. A gente foi lá em 2021, né?
E eles tinham um grupo de violoncelo com violino lá, lindo assim. Um lugar muito Transformou-se num legal. ponto turístico. É um ponto turístico mesmo. Muito, muito legal para as pessoas visitarem. Então, E Fred, aí, é bem interessante nessa história do café, é muito linda, né? Se aham, for se aprofundando, assim, a gente fica apaixonada mesmo. É realmente, a gente sabe agora por que que é uma paixão nacional também, né? sim, sim. Esse café. A gente cresce sentindo o cheirinho da mãe passando café, da Café, avó passando café. exato. É uma coisa que não tem como tirar, assim. Acho que tá no sangue das pessoas do Brasil. Mas é muito bacana isso. Você é um professor de inglês, né? Quer dizer, coordenador de uma escola grande de inglês aqui em Cascavel Uhum. também. E apaixonado por café. E se aventurou, diria assim, Sim. a oferecer um café, vender um café gelado, né? Uma coisa que não é comum mesmo, Então, né? a Eu primeira. mesmo fiquei meio assim, porque a minha filha, Ah, Júlia, beijo, Júlia, ama café. Ela amava ir para a feira e tomar o aham, seu café que gelado. legal. E ela sempre me oferecia. Eu falei, não, mas eu não quero. Uhum, Até que um dia ela falou, experimente, uhum, né? Abra sua mente. Abri a minha mente. Gostei muito, Fred. Gostei do café gelado. revolucionou. Revolucionou, foi Que, muito bom. que Aí, legal, quando eu ia com ela à feira, aos domingos, eu também tomava um cafezinho que gelado. legal. Muito gostoso. Então, a primeira vez que eu tomei café gelado foi lá na Bolsa do Café. Eles têm uma cafeteria. E aí, desde então, eu gosto muito de experimentar bebidas geladas. Então, hoje a gente já tá com uma máquina de expresso dessas profissionais que eu comentei. Mas a gente ainda serve bebidas geladas. Inclusive agora, durante o verão e a primavera, a gente está com um cardápio sazonal que traz algumas opções diferentes de bebidas geladas. A gente tem uma opção de caldo de cana com café. A Bacana. gente tem o cold brew, que é esse café infusionado a frio, com baunilha e limão. É um limão também de um produtor orgânico. O xarope de baunilha somos nós mesmos quem preparamos, né? Um xarope de baunilha artesanal, não é comprado no mercado. Então a gente traz Muita qualidade, né, muita qualidade. envolvida, A né, Feira do Fred? Teatro é sobre isso. É sobre isso mesmo. Uhum, Eu realmente gosto, frequento e recomendo. É muita qualidade, são muitas pessoas que levam sua alma ali, né? Seu uhum. coração. Né? Tudo que tem de melhor ali para oferecer, né, para Sim, as a gente pessoas, tem né? produtos ali que são pensados desde o plantio, né? A Sim. Almerinda que teve aqui, ela deve ter contado essa história, né? Eu sou cliente da Almerinda desde o começo da feira, né? Primeiro que ela salvou minha pele, né? Literalmente. Então, Bacana. Não, muito bacana isso. Não, sabe, não, produtos realmente de altíssima qualidade, né? uhum. E Fred, quantos tipos de café o Brasil produz ou o mundo produz? Então, tem dois tipos muito fortes, que são os mais comuns, né? A gente encontra nos mercados, que são o Conilon, né? Que é conhecido como Robusta, e o Arábica. O café Conilon é um café que geralmente tem mais cafeína, é uma planta que cresce mais facilmente nos lugares. E o café arábica é um café que precisa de um microclima, um café que precisa de um cuidado mais especial, tem menos cafeína. Então ele é mais difícil de se cultivar. Por isso até que o preço do café arábica geralmente é mais caro do que o conilon, né? E aí os cafés especiais, que tem aquelas notas, né, baunilha, chocolate, maçã verde, eles são cafés que têm um maior cuidado na preparação. Existem também cafés especiais do conilon, mas ainda mais difícil de cultivar, porque eles precisam de muito cuidado. Muito bacana. E tem uma curiosidade assim que eu acho muito legal. Gostei muito de olhar, ter esse olhar novo para o café, mesmo de conhecer Uhum. o Beethoven que amava café. Beethoven amava café e ele contava 60 grãos certinho para fazer cada xícara de café. Coitado, não tinha balança. Acho que na época não tinha mesmo, Né? né? Talvez. Só Não aquela sei. de É, colocar na escala, né? na escala. Então ele disse que nas horas de folga dele ele separava 60 grãos, tudo separadinho para fazer os seus cafés. Olha que bacana, interessante, Aham. né? A gente, Interessante. pra gente replicar uma receita, o Beethoven estava completamente correto, né? A gente precisa ter a mesma medida. Então, como que a gente faz para preparar um café? E aí, se a gente gostou daquele café, preparar ele de novo, Wanda. Justo. Eu vou passar uma dica pra galera de preparo do café. Então, para você que tem uma balança em casa,
é muito importante você pesar esse café. Tem uma receita que eu uso muito, que eu uso todo dia. Minha receita é padrão. Quero tomar um café bom, eu sei que ele vai dar certo. Eu pego 15 gramas de café e pego 250 mililitros de água, 250 ml de água. A gente vai ferver essa água. Não tem problema ferver a água, tá, gente? É um mito. Ah, não pode ferver a água que vai estragar o café, vai queimar o café. Não, o café já foi torrado a 200 graus já. A água só chega a 90, tá tudo certo. Então a gente vai ferver essa água. Depois que essa água ferveu, você pode deixar ela descansar um minutinho, para que a bebida não saia tão quente e você consiga apreciá-la na hora. Quando a gente pega um filtro, eu não trouxe um filtro aqui para demonstrar, mas você coloca o filtro aqui em cima da caneca e você pega essa água, põe o filtro de papel e você despeja sobre o filtro sem colocar o café ainda. Por quê? Isso vai tirar um pouco do gosto de papel, vai esquentar o filtro, vai esquentar a xícara. Aí sim a gente coloca esses 15 gramas de café, depois que essa água já caiu. Pode ser, se você não tem uma balança, umas 2 colheres de sopa, tá? Rasinhas, não precisa ser aquela colherzona, montanha, assim. Aí você ajeita os grãos ali, o pó de café no filtro. Você deixa ele como se fosse retinho, assim, como se fosse uma caminha de café. E aí você vai pegar 50 ml dessa água e vai jogar bem de levinho para que aconteça uma pré-infusão no café. A gente chama esse momento de blooming, Wanda. O blooming em inglês quer dizer florescer. Então, quando você coloca essa água quente no café e deixa ali por uns 30 segundos, o café especial ele vai hidratando e vai abrindo um pouco mais para que depois você realmente despeje o restante da água. O legal é sempre despejar devagarzinho, né? Deixando a água percorrer todo o café que está ali, para que você consiga extrair o máximo de sabor desse café. E aí é só apreciar. Bacana, olha que dica legal aí, porque nem todo mundo sabe fazer um café, né? Bem feitinho. O meu marido gosta de moer o café. Legal. Gosta do grão. Vocês têm um moedor em casa? Tem um moedor. Caramba. Aí moe lá e faz o cafezinho dele, faz o café italiano. Aham. Cafeteira italiana. Caramba. Eu tenho a tatuagem da cafeteira italiana aqui, É. Wanda. É o meu método favorito de preparo. Você sabe que eu que dei essa cafeteira italiana, nem sabia o que era, como fazia. Achei bonitinha no mercado, né, uma viagem que eu fiz, falei, nossa, que linda, né? Comprei, não sabia nem como usar. Veio da Itália mesmo essa? Não. Não? Não. É porque a Bialetti, que é a marca que inventou essa, fabrica Sim, só na Itália. só na Itália. Eu tenho uma Bialetti, por sinal. Que legal. Então, assim, aí eu dei, e a Júlia que me deu. Aham. Então, eu dei essa cafeteira italiana, mas ninguém sabia usar. Fomos lá para na pesquisa, aí começaram a fazer a italiana, aí dei um moedor de café e comprei um saco de grãos. Aí Caramba. começaram, a partir dali, começaram só a tomar esse Que café legal. moído. Então, eles fazem, assim, a Júlia é uma consumidora, uma apaixonada por café também. Aham. Tá, aí começou, acho que com você ali na feira. Que legal. Muito legal. E, Fred, assim, os cafés que você prepara lá na feira, quais são os tipos de café que você prepara? O café, como eu já comentei, ele é uma fruta, né, Wanda? Uhum. Então, é impossível você ter a mesma fruta 2 vezes. Você vai lá, você pega um limão do pé, depois você pega outro limão, não é o mesmo limão. Apesar de ser a mesma plantação, o mesmo plantio, apesar de ser a mesma árvore, apesar de ser o mesmo grão. Então, a gente trata o café especial como se fosse um vinho. Um vinho que tem DOC, né? Um vinho que tem um lugar de origem denominada. O café, ele tem uma variedade, e aí, por conta disso, por conta desses fatores, todo mês a gente traz um grão diferente. Agora, esse mês, a gente está trazendo um café com notas de baunilha, chocolate amargo e um pouco de frutado, assim. Um café mais docinho, que agrada mais os paladares. Mas a gente já trouxe café com notas de compota de geleias de frutas vermelhas, café Nossa, com notas de maçã verde. não imaginava. Aham. Então a gente gosta de trazer cafés diferentes todo mês, para ter, como a gente funciona só no domingo, na feira, para as pessoas terem um período para poderem ir lá, experimentar esse café novo. E aí, no mês seguinte, a gente fala, ó, agora é um café diferente,
Daí as pessoas vão lá e tem uma outra oportunidade de experimentar mais um café. Uma experiência, na verdade, né, ali, né? Você tem uma experiência, Exatamente. né? Todo domingo uma experiência. E a gente tem muito carinho, assim. Esse amor que eu tenho pelo café, eu tento passar para cada xícara. Faz toda a diferença. Eu adoro ir lá tomar o teu café. Obrigado. Adoro, de verdade, sim. E os tipos de cafés mais, assim, que você tem lá... Eu tenho um que eu tomo lá, que eu gosto muito, que às vezes você coloca até gengibre, né? Já colocou, não colocou? Sim, então... além do café filtrado, puro, assim, que eu explico como é que faz, a gente tem várias bebidas, né? Umas receitas diferentes. Às vezes a pessoa não gosta de tomar o café puro, aí a gente oferece o café com leite de castanha de caju, que é o que a gente produz. É bacana. Além do café com leite de castanha de caju, o expresso com leite, que a gente chama de cappuccino, a gente pode fazer os cafés com essências ou xaropes, né? Então a gente tem o xarope de gengibre, que também é a gente que faz o ginger latte, que é um café, um cappuccino com o xarope de gengibre. A gente tem o vanilla latte, que é um cappuccino com xarope de baunilha. Na época do Halloween, a gente trouxe um café, o café que é mais vendido nas lojas de cafeteria dos Estados Unidos. Chama Pumpkin Spice Latte. Lá nos Estados Unidos, pumpkin é abóbora. Lá nos Estados Unidos, a abóbora ela é um fenômeno, assim. Então, eles gostam muito de fazer um cappuccino com purê de abóbora e spice, né, com especiarias. Então, a gente trouxe esse café pra cá e as pessoas ficaram muito intrigadas, porque assim, como que um café com abóbora vai ser bom? Sim. Eu não sei se você chegou a experimentar esse, Wanda, na época do Halloween ali. Não. Mas a gente teve uma saída muito grande porque as pessoas queriam experimentar, né? Então a gente traz essas coisas diferentes, assim, que a gente vê nos filmes, né? Sim, traz pra nós. E hoje eu tô realizando esse sonho, assim, de trazer bebidas legais pras pessoas. Que bacana, é um diferencial, né? Aham. É um diferencial. Mas você pretende abrir uma cafeteria? Ó, isso é uma pergunta difícil de responder. Difícil, né? Como você explicou, eu leciono, né? Sou professor de inglês, estou na coordenação da escola. Coordenador, né? E agora eu tô numa fase, eu tô na presidência da governança da Feira do Teatro. Então, eu tô com bastante tarefa. Além de tocar a barraquinha de café. Sim. A gente tem uma vontade muito grande de abrir um food truck de café. Porque eu gostaria muito de poder levar essa experiência para outros lugares também, né? Então, esse final de semana a gente está aqui em Cascavel, final de semana que vem a gente vai até Toledo. Numa época legal do ano a gente pode ir até Florianópolis, até Matinhos, até a Bahia e levar cafés do Paraná, levar cafés de Minas, levar bebidas diferentes para pessoas em lugares diferentes. Eu tenho essa vontade, assim, eu tenho esse espírito livre, né? Eu gosto de estar em vários lugares, fazer isso, coisas né, diferentes. Fred? Nossa, é bem desafiador. Mas é melhor que não seja logo pra gente não perder você aqui na feira. A feira, por enquanto, eu não posso fazer isso porque eu tenho essa responsabilidade com a feira. Sim. Né? Então a gente tá aqui todo domingo, no estacionamento do teatro, das 8 a 1. Né? A gente está comemorando 7 anos de feira agora. Então, esse trabalho da governança, apesar de ser um trabalho voluntário e a gente está ali com muito amor e carinho para com os feirantes, é uma coisa que a gente está assumindo com muita responsabilidade. Então, tem essa vigência da governança de 2025 e 2026. Então, durante esse período eu vou estar por aqui ainda. Bacana. E Fred, qual o café que você vende mais, o mais consumido que você prepara ali na feira? Ali? Com certeza o café expresso. Expresso. Sim. As pessoas elogiam muito o café expresso que a gente prepara ali. Eu fico muito feliz com isso. Eu tenho uma dificuldade em receber elogios assim, Wanda, porque eu não acredito que o que eu estou fazendo é muito bom. Mas das pessoas falarem que tá legal, eu comecei a acreditar nisso um pouco. Falei, Acredite! Mas como que não vai acreditar? Cada vez que eu enfrento fila... É verdade, é verdade. Você tem razão, mano. Né? Então, esses sinais assim estão me falando, talvez seja legal. Esses são os sinais de que eu sou um sucesso. De que tá indo bem. Então, as pessoas vão até a barraquinha de café e elas gostam de pedir o café expresso. Eu faço em duas opções o café expresso. O café expresso duplo, que é o italiano, né? O café expresso mesmo. Ele é mais concentrado, ele vai ressaltar mais as notas mais ácidas daquela fruta.
ele tem um corpo mais intenso. É um café para quem quer apreciar uma coisa mais forte. E o café expresso longo, que ele vai ser um pouco mais diluído, mas ainda assim ele vai manter essa característica mais intensa do café. Só que você vai poder aproveitar ele por mais tempo, né? Então, essa é a diferença do duplo curto para o duplo longo. Então, a gente deixa ele passar um pouquinho mais para a pessoa poder aproveitar por mais tempo. Em consequência, o corpo não vai ser tão intenso e ele vai ter um pouquinho mais de amargor residual, né? O café, eu expliquei para vocês aqui como é que faz o café. Basicamente, a gente tem 3 etapas quando a gente está passando esse café. Então, a primeira coisa que você extrai do café quando você passa a água é a acidez do café. E com isso, você vai extrair o dulçor também. O que você vai extrair por mais tempo, quando você passa por bastante tempo ali, aquele café fica passando na xícara, é o amargor. Então começa com acidez, dulçor e depois o amargor. O expresso tem o mesmo princípio. Então a gente extrai primeiro a acidez, depois o dulçor, depois o amargor. Se passa por mais tempo, ele fica um pouco mais amargo, mas perde um pouquinho de corpo. Então, para você já experimentou alguns dos meus cafés, né, Wanda? Você já sabe mais ou menos do que eu tô falando. Com certeza. Mas o café expresso, ele tem essas nuances, assim. Então, é o que mais sai lá. Seguido do cappuccino, né? O pessoal também gosta bastante de tomar o cappuccino. Né? Uhum. Muito gostoso. E o cappuccino, Wanda, desculpa te interromper, mas é um revolucionário, assim. Porque as pessoas vão até uma padaria, vão até uma cafeteria, e às vezes pedem um cappuccino e é aquele cappuccino de pó, né? Aquele que a gente compra no mercado. Sim. Mas o que a gente faz ali não é isso. Não o que a gente faz ali é o verdadeiro cappuccino italiano, que é uma dose de espresso com o leite vaporizado. Não vai açúcar, não vai canela, não vai cacau. Mas eu sempre ofereço isso para as pessoas, porque é muito... E é muito gostoso e também não vai açúcar. Isso é interessante, que eu nunca coloco açúcar mesmo também no café. Já há anos que eu já... Para sentir o gostinho mesmo do café, né? É porque, como eu falei, ele tem um dulçor dele, Tem próprio, né? Mas as pessoas gostam de açúcar, então eu deixo ali, opcional. Sim, opcional, se né? você quiser, eu posso adicionar açúcar, cacau, canela. Além de que é mais saudável sem, né, Fred? Eu, pelo menos, acho. Agora, depois de muito tempo, né, colocando açúcar. Então, são 6 anos que eu não tomo mais café com açúcar. E você conhece bastante dessa área de saúde, né, Wanda? Pois é. Sabemos que não faz bem. E Fred, assim, Ternura Coffee Eco. De onde surgiu esse nome? Ali, tá. Deixa eu mostrar aqui. Dá para aproximar bem aqui, né? Tá aqui escrito, né? Ternura. Bacana. Então, Ternura Café, né? Eu ainda não aprimorei essa parte da história. Eu até fico um pouco emocionado, assim, Wanda. Porque eu tive uma pessoa na minha vida que acreditou muito em mim e sempre me incentivou a buscar os meus sonhos. Que foi minha avó. Ela era uma pessoa incrível. Ela era deficiente visual e liderava projetos sociais lá em São Vicente e enfrentou câncer de mama 3 vezes. Na terceira foi mais difícil assim para ela. E ela me ajudou a estruturar um pouco desse projeto do café. Mas quando ela percebeu que ela precisava voltar um pouco mais a atenção dela para a saúde, ela falou assim: Fred, a gente vai precisar trabalhar isso num outro momento. A gente tem a crença de que a gente vai se encontrar em algum momento depois, no futuro, né? Então, ela me deu esse norte. E ternura era uma palavra que ela gostava muito, assim. Que ela usava nas senhas do Facebook, do e-mail. Era o lema dela, ternura. Então, quando eu estruturei o planejamento da cafeteria, foi a palavra que veio na minha cabeça. Falei, tem que ser ternura, né? Esse é o nome. Então, a gente tem essa homenagem à minha avó, Dona Neuza. Bonitinha. Muito obrigado. Adorei, Fred. Nossa, que bacana isso. O café tem muitas histórias, né? A melhor parte da história do café é que ele junta pessoas, né? Sim. Então, isso é muito bacana. A minha avó, ela trabalhou em lavoura de café aqui no Paraná. Então, a minha família é toda de São Paulo, mas a minha avó morou em Açaí por bastante tempo, que é no norte do Paraná. No norte do Paraná, a gente tem uma produção de café bem legal. E aí, isso quando ela era pequena, né? Mais nova. Sim. A gente ia até a casa dela, visitar a casa da avó, né?
E tinha sempre café, e pão, e bolo, e a gente ficava horas conversando, né? E tomando um café bom, café de vovó, né? Melhor. Então, isso além desse carinho que eu tenho, né, pela bebida, eu tenho essas memórias, né? E acho que é uma coisa do brasileiro, né? Ter essas memórias ao redor da mesa de café, né? Muito bom isso, né, Fred? Muito. Nossa, adorei esse papo contigo aqui. Muito bacana. Eu que já conhecia você, agora vocês vão conhecer o Fred, quem não conhece. Fred Ascenza, barista, profissional, que vende um café de qualidade na Feira do Teatro. Não perca a oportunidade de tomar um cafezinho lá com o Fred. Muito obrigado, Wanda. Fred, quero te agradecer muito por disponibilizar seu tempo aqui com a gente nesse bate-papo esclarecedor. Adoro histórias lindas, assim, de pessoas realmente empreendedoras, com amor pelo que fazem. Uhum. Então, isso que vale a pena, né? Que nem diz a Fernanda Torres, a vida presta. Wanda, Né? é muito bom ter a oportunidade de estar aqui contigo, né? Eu brinquei antes que a gente precisa conhecer a sua história também, mas obrigado por abrir esse espaço para as pessoas estarem aqui contando as histórias delas. E é uma oportunidade ímpar, assim, para mim, poder falar um pouco sobre esse amor e esse carinho que eu tenho, né? Então, parabéns pelo podcast e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço imensamente. Você não sabe o quanto, tá? Porque eu já prestigio você e já gosto do teu cafezinho, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim de mais um bate-papo aqui com o Fred Ascenza. Espero que tenham gostado, tá? Não deixe de compartilhar e seguir o canal, tá bom? Até o próximo.